Olá, pessoal do YouTube. João Nascimento aqui para mais uma monitoria de econometria. Então, vamos direto ao assunto. Temos aqui algumas coisas para falar na aula de hoje. Os alunos devem ter um teste agora, sexta-feira dessa semana. E o que a gente vai falar, né? Qual vai ser o grande tema da monitoria? A gente vai falar sobre o teste T, que é muito comum em regressão linear múltipla, para você poder ver se os regressores, né, do seu modelo ali que você faz a regressão, eles são estatisticamente significativos. Então, esse vai ser o tema da monitoria de hoje. Eu vou mostrar a questão que eu selecionei para vocês, para o pessoal poder ver. Aqui estou com os alunos ao vivo. Na verdade, é só uma aluna, então seja bem-vinda aí, Letícia. Pode falar durante a aula, se pronunciar, se quiser mandar um oi para a galera do YouTube também, fica à vontade. E beleza, vamos aqui para a aula. Se quiser falar pelo chat também ou pelo microfone, como você preferir. Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Eu vou compartilhar minha tela. Aí você me diz aí se dá para ver o exercício bem. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, coloquei para compartilhar. Consigo ver, sim. Perfeito. Essa questão aqui é do SEAD, né? A plataforma que a gente usa. E ela é diferente para cada um dos alunos. Estilo o que a gente vem vendo nas monitorias, né? Então, aqui tem um link para poder baixar a base de dados. Essa base aqui eu vou mandar agora no grupo da turma de econometria. Então, só um momento, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui que eu vou mandar essa base, que aí todo mundo já consegue ter acesso. Para a apresentação. A base é essa daqui. Tá aqui. Aqui o arquivo enviado no grupo. Aí, Letícia, me diz se você consegue abrir esse Excel no VS Code ou no Google Colab. E me diz também se está conseguindo baixar os dados, né? Ver se conseguir importar ele para o VS Code. Tô abrindo aqui. Aí você me diz. Enquanto isso, a gente vai esperando o resto da galera entrar, né? Ver se mais alguém vai aparecer. Tá tranquilo aqui, só vou importar. Beleza. Quando tiver tudo certo aí, só falar. Pode começar. Beleza. Tudo certo aí, base de dados já colocada no VS Code, então. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou mostrar agora no vídeo eu fazendo a importação, né? Eu não fiz aqui ainda. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui pelo meu script. Eu vou mostrar isso daqui que eu fiz. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Fazendo aqui algumas importações. Pegar o caminho dele. Aqui eu coloco o caminho e coloco como sendo um string para poder passar, copiar caminho aqui da base de dados. Então aqui já copio o caminho dele inteiro. Para ler agora df igual pd.readExcel caminho. Foi. Para a base de dados está aparecendo desse jeito. Para você também está assim, Letícia? Sim. Ótimo. É só aproveitar e fazer um disclaimer aqui. Eu conversei com alguns alunos né, no corredor mesmo da faculdade, né, perguntando sobre a matéria, e alguns me falaram sobre dificuldade para poder ler a base de dados
usando esse método aqui, né, do pd.read, que tem do Pandas. Porque o aluno estava tentando ler um arquivo CSV, só que estava usando o comando read Excel. Então, sempre no final, é importante você perceber a extensão do arquivo. Então, esse arquivo aqui, que está como .xls, ele é um Excel mais antigo, né? Os Excels, até um determinado ano, eles são .xls, e aí, a partir de um certo momento, ele passou a ser XLSX, que é o padrão atual do Excel. Então, o Pandas, ele consegue ler o read Excel mesmo com a nomenclatura antiga, que é essa daqui. Agora, se eu tentasse, por exemplo, daqui def2 igual pd.read.csv, eu quisesse ler o Excel como se fosse um CSV, passasse aqui o caminho, vai dar erro, né? Ele não executa. Então, basicamente, o aluno que eu conversei, ele teve esse problema. Ele teve um problema para poder ler um arquivo que era CSV, porque ele estava usando o read Excel. Então, se você viu ali que no final da extensão é .csv, você tem que usar o pd.read.csv para poder ler. E assim vai, né? O Pandas, ele tem vários aqui. Read HTML, Read JSON, .parquet, e aí vai, né? Ele tem vários formatos aqui que ele tem suporte, e você tem que escolher o correto. Então, depois desse disclaimer, né? A gente já está com a nossa base de dados aqui, vou só tomar uma água. E aí a gente começa a fazer a questão. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Aparentemente não. Então, beleza, a questão é essa. Ele basicamente, né, ele começa descrevendo as variáveis, né, ele fala taxa de famílias com renda menor do que o nível de pobreza, esse poverty rate. Taxa da população residente em área urbana, URB, e aí vai, né? É bem o estilo que a gente está acostumado. Ele dá lá as nossas variáveis, cada uma aqui, né, representada por um vetor, né, um vetor, uma matriz coluna, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai começar aqui a responder as questões. Então, vou colocar aqui item A ou item 1, né? Tanto faz, aqui ele está chamando de 1, mas eu vou chamar de ser item 1 mesmo. Aí ele fala, né? Estime os parâmetros de um modelo de regressão simples, no qual o incremento de $1 milhar na renda familiar mediana tem um efeito percentual. Deixa eu só ver se esse aqui é o teste que eu tentei fazer. É esse aqui mesmo. No qual o incremento de $1 milhar na renda familiar mediana tem um efeito percentual constante na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. Aí ele fala para poder escrever um modelo e interpretar o coeficiente de determinação. Basicamente aqui você tem que ler isso e já saber qual é o X e qual é o Y no modelo. Então eu venho aqui, eu vou colocar 3 aspas dessas, porque tudo que a gente escrever aqui no meio vai ser contabilizado como string, né, vai ser considerado string. O nosso Y, o que é ele? Ele fala, né, no qual o incremento de 1 milhar tenha um efeito percentual constante. Só botar aqui o WhatsApp. Tem um efeito percentual constante na taxa de famílias com renda menor. Então, esse tem um efeito percentual constante é porque o nosso Y ele está em log. Então, vou colocar aqui como ynp.log do nosso DF. E a coluna dele, né? Esse cara aqui é o quê? Tem um efeito percentual na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. É esse poverty rates. Então, aqui a gente coloca o poverty rates. O nosso X vai ser igual ao quê? O X estime um modelo no qual um incremento de $1 milhar, então esse incremento de $1 milhar, ele é em nível, né? Isso aqui ele quer dizer que é em nível, na renda familiar mediana. Então a renda familiar mediana é esse MED-INC, renda familiar mediana. Coloca aqui também, foi. X e Y definidos. Para poder rodar o modelo, a gente coloca mod1, a gente vai usar, né, da biblioteca do SMF, né, do statsmodel.formula.api, a gente vai usar o OLS. O nosso modelo vai ser com esse Y, explicando, né, till MED-INC. Data vai ser igual a df, e aqui no final a gente dá um ponto fit para ajustar o modelo. Aqui agora a gente dá print summary, mod1.summary. Do mod 1 a gente acessa o sumário dele. E a gente chega nesses valores. Então, como é que eu fiz aqui, né? O que eu fiz
de diferente das outras aulas. Isso daqui eu peço para vocês ignorarem, a galera que está vendo, que isso daqui é só uma sugestão do próprio VS Code para poder corrigir, porque ele acha que é um erro gramatical isso. Por isso que ele coloca esse amarelo embaixo, mas não tem nada de erro aqui. E aí, o que eu fiz de diferente das outras monitorias? Nas outras monitorias, eu estava criando ali no nosso data frame uma coluna com o log da variável. Então, eu criaria, né, uma coluna que tem o log desse POV rates. Agora, eu não fiz isso. O que eu fiz agora? Eu já coloquei direto no modelo para poder já rodar considerando o log. Então, esse NP na frente é porque a gente usa a biblioteca NumPy para poder fazer o log da variável. E aí, na hora que a gente faz isso, a gente passa a coluna que a gente quer colocar o log, que no caso é esse df.povrates. Né? Se eu vier aqui colocar df.povrates, vai aparecer justamente esses valores. E aqui com esse comando, né, que está por fora, a gente coloca o log nele. Então é isso. E dessa forma a gente roda o modelo. Todo mundo conseguiu fazer isso? No caso, Letícia conseguiu fazer isso? Sim. Aqui? Chegou exatamente nisso daqui, nesses valores. Uhum. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Com isso, né, com o modelo rodado, é sempre bom a gente, né, na hora de explicar, né, interpretar o modelo, a gente coloca aqui o significado das variáveis, então aqui seria a renda familiar mediana, e aqui seria, né, esse poverty rate, é a taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. Essa daqui é a nossa variável e ela está em log porque a gente quer o efeito percentual dela. Então, basicamente aqui, o que a gente tem? Esse modelo aqui, ele está com um sinal negativo. Então, um aumento da renda familiar mediana, né? Então, quando a renda familiar mediana ela aumenta, isso daí está associado com uma redução na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. Né? Isso daqui faz sentido. Quanto maior passa a ser a renda familiar mediana, né? Ou seja, a gente pega todas as famílias e coloca numa distribuição. Né? Seria mais ou menos isso. O que esse modelo quer dizer, né? Eu vou mostrar aqui mais ou menos qual é a interpretação dele. Seria isso daqui, ó. Vou pegar aqui. Teoria. Vou pegar qualquer caderno aqui só para mostrar isso. Me diz se você está vendo aqui o tablet, Letícia. Coloquei aqui para compartilhar. Agora sim. Agora sim, né? Beleza. O que ele está dizendo ali naquela variável lá da renda familiar mediana? Imagina que você tem lá uma distribuição de renda. As distribuições de renda, elas costumam ser com esse formato aqui. Elas não têm uma distribuição normal, elas costumam ter uma distribuição desse jeito aqui. Mais ou menos essa distribuição. Fica parecida com uma exponencial, né? O que isso quer dizer? Essa é uma distribuição em que a média ela é muito diferente da mediana. Porque aqui a gente tem uma média que ela é distorcida por valores muito extremos. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem relativamente poucas pessoas que têm uma baixa renda. Né? Então, sei lá, quando nesses estudos de pobreza, né, o que a gente costuma fazer? A gente coloca uma linha da pobreza. Então, a gente vai e traça, né, faz estudos econômicos, e aí chega nisso daqui, ó. Faz uma linha, imagina que essa daqui é a linha da pobreza. Então, todo mundo que tem renda, né? E aqui, esse eixo aqui significa renda. Todo mundo que tem uma renda para lá dessa linha é considerado pobre. Todo mundo que tem a renda para cá é considerado não pobre. Então, isso daqui é a linha da pobreza, né? Que a gente fala. Então, todo mundo que está para lá é pobre. Então, a gente tem aqui uma distribuição que tem relativamente poucos pobres, tem muitas pessoas aqui no que seria uma classe média, e pouquíssimas pessoas com muito, muito, muito dinheiro. Então, por isso que a distribuição ela não fica simétrica, igual a distribuição normal, né? A distribuição normal, ela claramente não é assim, né? Você tem pouquíssimas pessoas, tem uma renda extraordinária, muito grande, por isso que fica aqui baixo, e muitas pessoas que têm uma certa fatia de renda, sei lá, entre 5 mil e 10 mil, né? Vou colocar assim, ou 5 mil e 15 mil, tanto faz. Então, basicamente, o modelo lá está dizendo quando a renda mediana aumenta. A renda mediana é quando você pega essa nossa distribuição e você parte ela em 50-50. Então, imagina que, sei lá, bem aqui nesse ponto, tem 50% da distribuição. Então, tem 50% para cá
e os outros 50 estão aqui. O desenho não está muito bom, né? Então não está a melhor coisa do mundo. Mas basicamente ele diz, quando a renda da mediana aumenta, então quando a renda desse grupo aqui aumenta, a pobreza ela tende a diminuir. É como se você estivesse levando toda essa distribuição para a direita. Tenta imaginar isso. Eu não consigo fazer aqui o efeito. Deixa eu ver se eu consigo tentar representar esse efeito. É como se tudo isso daqui, né? Quando a renda mediana aumenta, é como se tudo isso daqui tivesse vindo para a direita, mas a linha da pobreza se mantivesse no mesmo lugar. Então o número de pobres diminui. Então é como se a nova linha tivesse aqui, pegando um número menor de pessoas. Por isso que o sinal negativo ali no modelo faz sentido. Fiz esse gráfico só para explicar um pouco melhor e também porque eu estou fazendo uma disciplina na faculdade que tem a ver com isso. Então, já aproveito aqui os dois. Então, beleza, né? Sinal negativo quando a renda familiar da mediana da população, né? Na hora que você ordena a população, na hora que a renda da galera ali da mediana aumenta, isso está associado com uma redução na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza, porque vai tendo cada vez menos pessoas naquela parte da distribuição. Então, beleza, tudo bem, faz sentido. Aí ele pede, né, para poder explicar o coeficiente de determinação, que é o nosso R quadrado, que é esse cara aqui. Esse R quadrado, ele basicamente diz o quão bem os nossos regressores explicam o comportamento da nossa variável dependente. Então, nesse caso, né, o R quadrado ele vai de 0 a 1, e nesse caso aqui, 0,73 aproximadamente, quer dizer que 73% do comportamento da nossa dependente, que é a taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza, né? 73% do comportamento dessa variável dependente pode ser explicada, pode ser utilizada, né, para prever, pode ter como ferramenta para fazer sua previsão o Medinc, a renda familiar mediana, e isso daqui tem um 73% de ajuste dos dados, de explicação. Então, teoricamente, né, o R quadrado, quanto maior, ele tende a ser melhor. Né? Se a gente tivesse um modelo aqui com R quadrado muito baixo, 0,01, quer dizer que os nossos regressores eles explicam muito pouco do comportamento da dependente. Como isso daqui é relativamente alto, né, 0,73, quer dizer que só esse regressor explica muito do comportamento da dependente. Então é isso que o modelo pede, a questão pede para poder fazer. Né? Você pode colocar aqui outras estatísticas no modelo, questão aqui do T e do P valor a gente vai ver nos outros itens. E aí, beleza, tudo bem. A gente fez aqui o nosso item 1. Alguma dúvida aí, Letícia? Algum questionamento? Não, tô tranquilo. Beleza. Então vamos aqui para o item 2. Eu vou, se você quiser, né? Se você preferir, eu posso deixar um tempo para você fazer esse 2, né? Já como você já tem a base de dados e agora tem aqui a questão, aí a gente vai corrigir em sequência, para poder, né, ter um certo desafio aí na monitoria. Mas você que sabe. Pode ser. Pode ser? Beleza, então. Eu vou deixar aqui na tela, aí você faz e me diz aí quando você chegar no resultado. Tá bom. Vou contabilizar o tempo também aqui para dar uma emoção. Foi. É porque antes eu tava rodando o p-valor no R, agora eu tenho que... Não, não, Acho faz que é melhor pelo você... melhor. Tá, peraí. Acho melhor você fazer por Python e depois eu pego o código. Porque eu não tenho o código em Python. Eu tô fazendo pelo R mesmo. Entendi. Até eu pegar pra... Vai demorar, entendeu? Não, não, se você que sabe, mas se você quiser fazer pelo R e a gente comparar os resultados, também pode ser. Tá. Beleza? Pode fazer como você achar melhor. Só você tem que responder essa questão aqui. Imagina que é a prova, que é o teste já.
Ah, outra coisa, se você ouvir uns barulhos aqui é porque o meu cachorro tá sonhando aqui, tá bom? Ele tá dormindo. Tô ouvindo. Barulho. Eu vou mutar meu microfone. Tranquilo. Minha defesa tá até agora pra abrir o R. Que tristeza. Eu acho que isso é desculpa. Terminou de abrir agora. Sacanagem, brincadeira. É que eu não tô no meu computador normal. Eu tenho que fazer login aqui no RStudio. No RStudio não, né? No Posit. Pô, depois que eu passar o código aqui do Python, eu acho que vai facilitar. Eu vou mostrar um negócio que eu preparei. Tá. É, porque eu sei que tá fazendo Python, mas como a gente não tinha tido monitoria ainda, ele já fez na aula, eu já peguei o código dele e fiz Uhum. no R também. Não, tá certo. Tem que fazer na ferramenta que ficar mais fácil para você. Um dia eu ainda vou convencer o professor a usar o Python na sala de aula. Ah, duvido. Vai, Será? não vai não. Não boto fé. Mas, boa sorte. A outra matéria que eu faço com ele, ele usa. Pô, ele é o maior inimigo do Python. A gente até pergunta como é que faz as coisas e ele fica tipo, ah, isso aqui você deve ter que fazer isso, mas eu não sei. Não Pô, pede ele muito. sabe, ele sabe. Na matéria que eu faço de estatística econômica, ele usa. João, faz aí que não vai dar aqui não. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Qual que é a ideia, né? Ele fala, considerando os resultados do item anterior, interprete as estimativas obtidas, bem como adotando o nível de 1,6% de significância, indique se a renda familiar mediana tem efeito significativo na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. Relate a estatística calculada e o respectivo p-valor. Então, qual que é a ideia? Sempre que você fizer um modelo de regressão linear desses, coloca lá seu explicativo e seu dependente. Você vai chegar nesse valor do coeficiente, nesse cara aqui. A pergunta que fica é: será que esse coeficiente ele é estatisticamente significativo? Que sempre o modelo ele vai dar um resultado desse do coeficiente estimado, que é aquele que minimiza lá os quadrados dos resíduos. Né? Então ele sempre vai dar essa resposta. A questão é que, por exemplo, em modelos até mais complexos, né, você está fazendo lá, estimando com vários regressores, pode ser que nem todas aquelas variáveis elas realmente tenham impacto na sua variável dependente, na variável do seu interesse. Então, a gente usa isso da significância estatística porque ela dá um grau de certeza maior sobre o que de fato impacta aquele modelo. Porque senão, eu poderia criar um modelo da minha cabeça, sair colocando coisa e no final eu digo que tudo importa, né? Que tudo impacta. Mas não, na própria estatística tem maneiras da gente saber se aquele regressor ele impacta de fato a dependente ou não. Então é isso que a questão quer que os alunos explorem, que os alunos digam. Então vou colocar aqui no item 2. Aqui vai ser item 2 agora, que é a segunda questão.
E como que a gente vai resolver isso, né? Como é que a gente vai fazer esse item? A gente tem que fazer o cálculo. Deixa eu pegar aqui como eu fiz para poder explicar da melhor maneira possível. Calma aí. Aqui é a minha resolução de hoje mais cedo. Justamente disso. Quero pegar da melhor forma para mostrar para vocês. Beleza, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai primeiro calcular a estatística T, que é a estatística desse teste, né? Esse teste é para poder dizer se o nosso regressor ele é estatisticamente significativo e tudo, é esse teste T que a gente vai fazer. Então, como a gente faz o teste T, a gente vai ter uma estatística T e depois um P-valor do T, né? Pode imaginar que sempre na estatística sempre no teste tem a sua estatística e o seu P-valor respectivo. Então, a gente vai fazer isso. Qual que é o teste que a gente vai fazer? Então, eu vou de novo aqui agora compartilhar o tablet. Se estiver vendo aí, dá um joinha, Letícia. Ou só fala que tá vendo, porque eu não consigo ver o chat. Tô vendo. Tá vendo, beleza. Nesse teste T, qual que vai ser a ideia dele? A gente fez lá o nosso modelo. Y igual beta 0 chapéu, mais beta 1 x. E a gente vai ter lá o nosso coeficiente do x. Sei lá, coeficiente x, colocar assim, fica melhor. X, que é o nosso regressor. Coeficiente é 0,5. Então, imagina lá, você fez o seu modelo, você chegou ao coeficiente do x é 0,5. Esse teste T, quais que são as hipóteses dele? Né? Hipótese nula e hipótese alternativa. A mais clássica, né, que é justamente o que a questão está querendo ver agora, é o seguinte, é quando a gente coloca como hipótese nula, como H0, que o nosso beta 1 chapéu ele é igual a zero, e o nosso H1 é que o nosso beta 1 chapéu é diferente de zero. Esse valor do coeficiente, esse 0,5, ele se refere a esse beta 1, né? Ele disse que o efeito do x é 0,5, é justamente o beta 1, né? Esse beta ele captura o efeito por cada regressor, né? Então aqui o que a gente está dizendo nesse H0? A gente está dizendo que o nosso x ele não importa o nosso regressor. O efeito real é zero. Então tanto faz esse regressor aí, porque na prática o impacto dele sobre o y é zero. Né? Esse impacto é zero. E como hipótese alternativa, né, que é para ser um H1, é que o beta 1 chapéu ele é diferente de zero. Ou seja, existe um efeito significativo nessa variável. Então, esse é o teste que a gente vai desempenhar agora, né, que a gente vai fazer agora. Como é que a gente calcula a estatística desse teste? A estatística, que é a estatística T, ela é calculada dessa forma. Você pega o nosso beta 1 chapéu, você diminui de um C e você divide pelo erro padrão do beta 1, que é esse standard error. Pronto. É isso daqui. Aí você pode perguntar, João, o que é esse C? Esse C, ele é justamente o valor que está assumindo aqui o zero. É como se, numa forma mais geral, né, digamos assim, em termos gerais, o nosso H0 fosse que o beta 1 chapéu é igual a C, e o nosso H1 é que o beta 1 chapéu é diferente de C. E aqui, nesse caso em específico, a gente está dizendo, olha, o nosso C ele é igual a zero. C igual a zero. Que é para isso, para você poder saber se o coeficiente é estatisticamente significativo ou não. Vão ter casos, né, vão ter itens ali que o professor não quer saber se ele é estatisticamente significativo. Ele vai querer saber assim, ele é diferente de tal valor, sei lá, você chegou lá no coeficiente 0,5. Aí ele pode fazer um teste, dá para a gente ver, né, fazer um teste estatístico, para saber se esse coeficiente ele é diferente de 0,6. Aí, no caso, o C não vai mais ser zero, vai ser 0,6. A gente vai ver num exemplo que fica mais fácil isso. Mas qual é a grande questão? Nesse tipo de questão, né, nesse tipo de exemplo, que a gente quer saber a significância estatística, ou seja, se é zero ou se não é zero, a gente vai considerar o C igual a zero. Na hora que a gente considera o C igual a zero, a nossa estatística T ela vai ser o beta 1 chapéu dividido pelo erro padrão do beta 1. Esse SE é do inglês, né, de erro padrão, mas tudo bem. Então a gente vai ter isso. Essa fórmula é uma maneira, essa daqui, né, desculpa, a da esquerda é uma forma mais geral da fórmula da direita. Então recomendo que você memorize, anote essa daqui
da esquerda, e você já sabe que o C é igual a zero nesse tipo de caso, que a gente quer ver se o nosso regressor ele é estatisticamente significativo ou não. Então, beleza, após essa fórmula, tira print aí da tela, tira foto do celular, faz tudo que eu vou voltar agora para o Python. Então, beleza, Pode voltar. vou sair aqui. Vamos fazer isso agora no Python. Isso aí que eu mostrei no tablet será feito em Python. Então, a gente vai calcular essa estatística. Como é um negócio que é, de fato, só calcular o T da forma que eu mostrei ali, que é o que a questão quer saber, se, ó, tem efeito significativo? Ou seja, ele quer colocar essa hipótese beta 1 igual a zero ou beta 1 diferente de zero. Para a gente calcular essa estatística, é só a gente dividir o valor desse coeficiente pelo erro padrão, que é aquela fórmula B que eu mostrei. Se a gente pegar esse coeficiente, esse cara aqui, essa daqui não é a forma mais correta de pegar esse parâmetro, tá bom? A forma mais correta é colocar lá mod 1.parâmetros 1. Aí você pega, porque ele pega o valor inteiro, tá vendo? Menos 0,46, ele pega o valor realmente inteiro. Aqui eu peguei só os 4 primeiros valores, né? Aqui depois do ponto. Mas tudo bem. Você pega isso, você pega o erro padrão dele, que é esse cara, erro padrão. Na hora que você divide um pelo outro, menos 9,26. Aqui, por algum motivo, deu diferente disso. Vamos ver aqui se der mod 1.bse, ele dá os erros padrão. Pegar esse cara, dividir. Menos 8,793. Menos 8,794. Dá para ver que é exatamente isso. Ele deu uma diferença até que considerável aqui, né? Ele estava dando, se você só pegasse da forma barroca, digamos assim, estava dando isso, menos 9,26. Mas na prática, como esses números eles têm várias casas decimais, a maneira mais correta é essa daqui, né? Você pega direto o parâmetro, né, o coeficiente ali do modelo, pega o erro padrão dele, divide um pelo outro, você vai chegar justamente nesse valor aqui que aparece no sumário, né, do valor da estatística do teste. Então, beleza, fizemos isso. O que eu vou mostrar para vocês que é a melhor forma de fazer isso? É a gente criar uma função. Nessa função que a gente vai criar, a gente vai conseguir fazer isso de forma muito mais fácil, porque depois a gente só vai rodar a função. Então, onde é que eu criei essa função? Eu criei essa função nesse script aqui. Cadê? Desculpa. Não está nesse script, nem está nesse script. A função está... Vou pegar aqui. Está aqui. Ficou meio grande, mas eu vou mostrar qual é a ideia. Só mostrar aqui primeiro o que a função faz. Sempre que a gente quer criar uma função em Python, a gente coloca esse def aqui na frente. Depois desse def, tudo que está aqui dentro dessa indentação, que a gente fala, que é justamente esse espaçamento, aqui está sem indentação, está sem espaçamento, aí vai dar erro. Na hora que você coloca, ele pega tudo que está dentro desse def. O que a gente vai fazer? A gente vai passar para a nossa função o beta chapéu, esse beta hats. A gente vai passar o C, que eu falei para vocês, que esse C, nesse caso, ele é igual a zero, mas ele pode ser diferente de zero. E a gente vai passar o erro padrão do coeficiente, que é esse STD erro. Na hora que a gente faz isso, para a gente calcular a estatística, é muito simples. A estatística vai ser, pega o beta chapéu, diminui do C. Tudo isso você divide pelo erro padrão. E no final você vai me retornar essa estatística do teste, esse T estatística. Pronto, é isso a função que a gente fez. Então, por exemplo, eu poderia chegar, vou aplicar essa função. Vamos aplicar essa função nesse modelo. A gente tem aqui isso. Esse coeficiente aqui, o nosso beta hats, a gente coloca aqui beta underline hats, ele vai ser esse cara, vai ser mod 1.parâmetros, que é justamente o beta chapéu, esse valor aqui. A gente quer o erro padrão dele. O erro padrão é esse SE beta hats. A gente vai e coloca aqui também. Igual mod 1.bse1. Tá aqui. E o nosso C, nesse caso, é igual a zero, né? Porque a gente quer só saber se ele é estatisticamente significativo. Quando a gente faz isso, a gente tem que chegar, né? Depois que a gente aplicar essa função, a gente tem que chegar
nesse cara aqui, ó. A gente tem que chegar nesse menos 8,794. A gente tem que chegar nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora definir essa função, gerar a estatística T, e a gente vai passar aqui como parâmetro justamente isso. Então, aqui, ó, a gente vai declarando isso, beta chapéu. Ele vai ser igual a beta chapéu, esse beta hats que a gente definiu em cima. O nosso C vai ser igual a esse C que a gente definiu, que é igual a 0. E o último parâmetro, o erro padrão do beta chapéu, vai ser o erro padrão do beta chapéu que a gente definiu. A gente executa a linha, menos 8,7937, justamente esse mesmo valor aqui do sumário. Aqui, ó, esse mesmo cara. Então, tudo bem aqui, Letícia? Essa parte de gerar função, deu para entender a ideia? Uhum, tá tranquilo. Calma aí, o teu áudio está um pouco baixo. Fala de novo aí. Tá tranquilo. Ah, foi, perfeito. O que eu vou fazer agora? Aí eu gerei essa função e eu defini ela aqui. Quando é uma função simples desse jeito, não tem tanto problema, né? Você vê que ela não ocupa tanta linha de código. Mas o que você pode fazer? Você pode ter um script que é só para poder definir as funções e depois você vai e puxa a função desse seu script, como se fosse uma biblioteca, né? Estilo a importação das bibliotecas que a gente faz. Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou apagar esse cara aqui e eu vou puxar desse meu script que eu fiz, esse t-test, né? Ele tem aqui uns códigos que foram comentados, que foi outra tentativa que eu fiz, mas que não ficou tão boa. Então comentei essas linhas. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou importar essa função aqui do gerar estatística do teste e essa função de gerar gráfico, que é uma função bem maior, né? Dá para ver aqui que ela é bem maior. Eu vou puxar essas duas funções e vou mandar para esse meu script. Como é que eu faço isso? Eu coloco from, aí eu coloco o nome do script. O nome do script é esse ttest1. A gente esquece esse final .py, a gente só coloca ttest1. From ttest1. Import, aí aqui eu vou importar as funções que eu quero. Eu quero essa função aqui, gerar estatística T. Então, coloco gerar estatística T, vírgula, a outra função que é esse plot T. Plot T. Puxei, ele acabou gerando um gráfico aqui, mas esquece, ele fez a importação corretamente, ele que acabou gerando. Isso daqui, essa linha de código, eu vou passar para vocês, porque eu vou passar esse script aqui, desse teste. Isso aqui eu vou compartilhar para poder ajudar mesmo, né, para poder usar nos próximos testes. Você vai ver qual é a ideia dele. Então, beleza, importei aqui. Agora que aquilo já está importado, né, eu não preciso mais definir a função aqui. Eu posso definir lá em cima, né? Eu posso chamar ela do outro script. Na hora que eu faço isso, executo, chega no mesmo resultado, menos 8,793. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Eu quero plotar o gráfico para poder dizer se a gente aceita H0 ou se a gente rejeita H0. No gráfico, fica muito fácil de ver isso. Por isso que eu criei aquela função também no gráfico. Porque no gráfico, né, a gente tem ali, sempre que a gente faz esses testes, eu vou de novo compartilhar aqui a tela. Sempre que a gente faz esses testes, a gente chega numa distribuição, que é essa daqui, ó. Opa. Vamos lá. A gente chega num gráfico que é tipo uma distribuição normal, porque a distribuição T, ela tem mais ou menos a cara da normal, né? Ela é bem parecida, então ela é uma distribuição assim. E a gente vai ter as nossas estatísticas críticas. Então aqui é o que a gente chama de T crítico. E aqui é o menos T crítico, né? Ele tem 2 pontos críticos aqui, que tem a mesma área, né? Então essa área aqui para cá é igual a essa área para lá. Se a nossa estatística do teste, que é essa que a gente calculou aqui em cima, né? Essa estatística aqui. Se ela cair, por exemplo, aqui, tá, ela caiu nesse ponto. A gente diz que ela caiu dentro da zona de aceitação de H0. Então, essa zona aqui, que eu vou pintar de verde, isso aqui de verde, é zona de aceitação, vou colocar assim, de H0. Ou seja, se a nossa estatística cair entre esses dois limites extremos, que estão aqui representados em laranja, se ela cair dentro, a gente está na zona de aceitação de H0. Ou seja, a gente vai ter que aceitar a nossa hipótese nula. A nossa hipótese nula, nesse caso aqui, nesse teste específico,
é que o beta 1 ele é igual a zero. Ou seja, a gente está aceitando a hipótese de que o nosso regressor ele não tem impacto sobre a variável dependente, né? O impacto dele é zero, é nulo. Agora, se cair fora, se, por exemplo, a estatística do TET tivesse caído aqui, nesse ponto, que eu fiz agora, se cai aqui, ele cai fora da zona de aceitação de H0. Então, se a gente não aceita H0, a gente rejeita H0, e o rejeitar H0 é ficar com H1, que é essa hipótese que o beta 1 é diferente de zero, ou seja, o nosso regressor ele é estatisticamente significativo. Então, nesses modelos, né, quando a gente faz um modelo desse de regressão linear simples, o que a gente mais quer é rejeitar H0. A gente quer que o nosso regressor, que a gente está colocando no nosso modelo, ele tenha impacto estatisticamente significativo. Então, é assim que você vê, né? Assim que você diz se ele tem impacto significativo ou não. Tudo bem? Deu para pegar essa explicação, Letícia? Uhum. Beleza. Então, vamos ver isso no gráfico feito pelo computador, que é bem mais bonito que o meu gráfico aqui no tablet. Então, vou passar aqui para o computador. Basicamente, o que a gente vai ter que definir? Nessa função, a gente tem que passar 3 parâmetros para ela, né? Os parâmetros da função a gente sempre vê aqui em cima. Depois que a gente coloca lá def, o nome da função, aí vem os parâmetros dela. Um deles é o alfa, que é esse nível de significância. Então, eu vou colocar aqui plot, cadê plot t? Eu tenho que passar um alfa para ele. Ele já até aparece aqui, alfa igual. Esse alfa, que é o nível de significância, a questão diz que é 1,6%, né? Aqui o item 2 ele diz. Então, eu vou colocar 0,016, vírgula. Depois vem o outro argumento, que é esse DDoF. Esse DDoF significa grau de liberdade, que seria o degrees of freedom. Então, basicamente, o que é isso? Quando a gente tem lá um tamanho da amostra, a gente tem aqui, nesse caso, desse modelo, uma amostra de tamanho 31. Como a gente está estimando 2 parâmetros, a gente passa a ter menos 2 graus de liberdade. Então, a gente tira 2 e a gente fica com 29. Esse 29 é o valor que vai aqui nesse DDoF. É sempre isso. Se a gente estivesse estimando 3 parâmetros, né? Tivesse lá o beta 0, que é o intercepto, o beta 1 e o beta 2. Então, aqui seria 28. A gente diminuiria 3. Estou aqui gaguejando. Tirei de diminuir 3. Então, foi. Então, e o último parâmetro que a gente passa é justamente a estatística. Então, essa estatística aqui, que deu menos 8,793, eu vou salvar ela numa variável. Eu vou chamar de stat t. Desse jeito, estatística t. Salvei. Ela está aqui. Esse valor está salvo nesse ponto. Então, estatística t, que é como eu chamei essa função, né? Como eu defini aqui, né? Stat t é igual a esse stat t que eu defini. Esse cara aqui. Foi. Na hora que a gente passa esses 3 argumentos para a função, passou o alfa, passou os graus de liberdade, passou a estatística do teste, a gente executa, pô, temos o nosso gráfico. Olha só que legal. Isso daqui foi o que eu expliquei. Foi o que eu expliquei, né? Que eu tentei explicar ali no iPad, né? No tablet. Então, basicamente, essas 2 linhas vermelhas, elas são as zonas críticas, né? Seria o nosso T crítico, que está até aqui escrito, que é mais ou menos 2,558 e menos 2,558. A gente tem ele. E aqui, essa zona que está em preto, né? Mas essa zona entre uma linha vermelha e outra é a nossa zona de aceitação de H0. Ou seja, se a nossa estatística T ela tivesse caído aqui dentro, a gente aceitaria H0, que é a hipótese que o beta 1 ele é realmente igual a zero. Como ele não caiu nessa zona, ele caiu fora, dá para ver até que ele caiu bem fora, né? Ele foi lá para o canto esquerdo. A gente rejeita a hipótese nula, então o nosso regressor ali, né, o x, ele tem efeito significativo sobre a dependente. Nesse gráfico fica muito fácil de ver isso, e esse gráfico mostra justamente o que a gente quer saber, né? O p-valor dele, né? O p-valor associado, né, esse teste T é praticamente zero, é praticamente zerado, ou seja, essa área daqui para a esquerda, ela é praticamente zero. O valor da estatística é esse menos 8,794, e os valores críticos é entre 2,558 e menos, né, menos 2,558 e mais, né, aqui, justamente nesse corte. Então, esse gráfico, ele já diz tudo, você tem que saber olhar esse gráfico e interpretar.
o que ele significa. E isso daqui tudo a gente fez com uma linha de código, né? A gente só colocou plot e passou esses valores. Por quê? Porque no nosso outro script, né, nesse... Cadê? Opa. Nesse script aqui, a gente definiu tudo, né? Toda essa função foi definida aqui, nesse plot T. Então, aqui, na hora de aplicar, ficou muito simples. Deu para pegar isso daqui, Letícia? Isso daqui pode ser um grande aliado na hora de fazer os testes. Sim, fica bem mais bonito do que os gráficos na aula. É mesmo? Fala aí, Vi. Bem-vinda de volta aí. Você achou que foi bonito o gráfico? Pode falar a verdade. Ficou legal? Ficou, eu gostei muito. É porque na aula a gente faz um gráfico meio à mão, assim, né? Então não dá para entender certinho Tem. desse jeito. Fica bem melhor. O Python ele é muito bom para fazer gráfico. E essa daqui nem é a melhor biblioteca, porque essa biblioteca que foi feita esse gráfico é o Matplotlib, o nome dela. Tem uma biblioteca chamada Plotly. Ela é essa daqui, ó. Depois vocês podem procurar por ela, plotly.com. Essa daqui, isso daqui é uma biblioteca em Python. Aí, se você for procurar na documentação, ele fala mais sobre ela. Ele tem lá a documentação de como usar. Teria que, se eu colocar assim, Plotly Documentation. Aqui. Ele mostra. Essa biblioteca, tem muita gente que faz dashboard com ela. Então, tem gente que substitui o Power BI, que é uma ferramenta que muita gente aprende justamente para fazer dashboard, ele substitui pelo Plotly. Porque ele faz gráficos muito bons. Eu já vi gráfico assim, tipo, pega todos os países do mundo e coloca uma certa cor em alguns países, sei lá, economias desenvolvidas, você coloca verde, economias emergentes, coloca amarelo. Cara, ele fala aqui, ó, gráfico dos Estados Unidos. Tipo, ele faz um negócio assim, ó, ele faz os gráficos desse nível, que você consegue interagir com o gráfico, ver. É um negócio bizarro. Isso aqui é uma biblioteca em Python, né? Isso aqui é um gráfico feito por ele. Então, essas nossas que a gente usa, isso aqui é simples, perto do que algumas bibliotecas em Python conseguem fazer. Mas é interessante, assim, isso daqui já está pronto. É só você realmente passar o alfa, que a questão deu. Você passa esse grau de liberdade, que é esse valor aqui, onde está esse DF Residuals, que é basicamente, ele pegou o número de observações, diminui do número de regressores, né? Tem lá o intercepto, que é um parâmetro, e tem o MEDINC, que é o outro parâmetro. Como são 2, 31 menos 2, 29. Passo 29. E a estatística do teste, você pegou por essa função aqui. Executa, gerou o gráfico. Você pode salvar esse gráfico aqui na hora que você vem aqui no VS Code. Ele tem um botão aqui para poder salvar o gráfico. Não sei se é esse. Você consegue salvar isso aqui. Você vem... Putz, agora eu não sei, porque eu tenho um receio de salvar isso daqui e sair da página. Mas, deixa eu ver aqui como é que faz. Você vier aqui... Ó, tá aqui, ó. Salvar como, não sei se está aparecendo, sem título.pdf. Você consegue salvar e você ainda muda a formatação, ó, PNG. Você consegue mudar isso, você vai, faz um gráfico desse e envia para o professor junto. Aí, né? Aí você já sai com vantagem. Quer saber, eu não vou mandar esse gráfico na turma, não, porque a galera. Relaxa aí, tranquilo. Muita gente não veio para a monitoria de hoje, então eu vou mandar esse gráfico só para vocês duas. Aí vocês ficam com essa informação privilegiada aí. Letícia e Ive vão ser abençoadas com gráfico. Se tivesse mais gente aqui na monitoria, eu mandava para eles também, mas não vou fazer isso não. Vou mandar só para vocês esse roteiro, aqui esse teste 1.py, que aí vocês vão e importam desse jeito, né? From teste 1, import tal. Aí vocês pegam isso, vai. Aí vocês ficam com a vantagem aí, né? A galera não apareceu mesmo. Então beleza. Vamos lá, vamos voltar para a questão. Aí ele fala, né? Relate a estatística calculada, o respectivo p-valor. O gráfico já mostra isso, né? A estatística é essa, cadê? Menos 8,794 e o p-valor é esse zerado, é praticamente zero. Isso daqui a gente consegue ver onde? A gente consegue ver no próprio sumário. Se a gente vier aqui no sumário, a gente tem o nosso valor da estatística. Cadê? O nosso valor da estatística, menos 8,794, que é justamente esse mesmo valor aqui, né? Onde caiu o valor da estatística. E o p-valor zerado, né? Esse p maior t é o p-valor. Dá para ver que está zero.
Aqui também, p-valor zerado. Então, tudo certo, tudo condizente. Fizemos o item 2. Agora vamos para o item 3. O que o item 3 diz? O item 3 ele fala: estima a variação percentual na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza, dada uma variação percentual de 3,1% no número médio de pessoas. Aqui está em espanhol, né? Personas. Aqui era para ser pessoas por domicílio. Então, beleza. Vamos fazer esse modelo aqui. A gente coloca aqui x e y. Fazer um comentário aqui. Y igual, x igual. O que ele fala? Variação percentual, taxa de famílias, dada uma variação. Então, variação percentual na taxa de famílias. Então, tem log aqui no meio, né? Que é variação percentual na taxa de famílias. Então, aqui a gente vai ter np.log alguma coisa. np.log, taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. É justamente... Eu tô no script certo? Tô. Beleza. Dei uma voada aqui agora. Poverty rate. Já tá aqui também, poverty rate. O x, ele é dado uma variação percentual, né? Então, o modelo log-log, dá para ver aqui, né? Tem tanto log no y quanto no x, no número médio de pessoas por domicílio. Número médio de pessoas por domicílio, é esse fam size. Então, aqui também vai ser np.log, aqui vai ser fam size. Beleza? Colocamos aqui. Agora, a gente roda o nosso modelo. Para rodar o modelo, né, eu vou reaproveitar essa linha de código, sempre é bom isso, né? Você vai reaproveitando os códigos que você já fez. Aqui não é mais mod 1, aqui é mod 2, então eu vou apertar Ctrl D, que aí eu seleciono tudo que tem mod 2, apertei Ctrl D 2 vezes, e aqui onde tem mod 1, eu vou substituir por mod 2, né? Ele já altera na hora. Esse do poverty rate mantém, e esse cara aqui do fam size a gente substitui aqui. A gente vai, roda esse modelo, deu tudo certo, tá aqui. Então, um aumento de 1% nessa variável aqui, né, no fam size, né, se o fam size aumentar 1%, isso aumenta 2,27% no pop rates. É isso que o modelo mostra. Ele fala alguma coisa? Ah, ele fala aqui, dada uma variação percentual de 3,1%. Então, esse efeito aqui que a gente pega, né, do coeficiente, é quando aumenta apenas 1%. Então, se aumenta 1% no fam size, aumenta 2,27% no POV rates. Aqui é basicamente fazer uma regra de 3, né? Quando aumenta 1% em um, isso gera 2,27 no outro. Aí quando aumenta 3,1 em um deles, quanto isso gera de impacto? Aí a gente calcula esse efeito. Eu vou chamar aqui de efeito 2. Efeito 2 vai ser 3,1 vezes esse parâmetro. Então a gente vai pegar esse parâmetro. Esse parâmetro é quem? Ele é o mod 2 ponto parâmetros. E eu vou pegar 1. Na hora que eu faço isso, ele é justamente esse daqui, 2,27, né? Ele é esse cara. Então, esse efeito 2, ficou em 7,06%. Então, na hora que aumenta 3,1% no número médio de pessoas por domicílio, que é o family size, isso tende a aumentar 7,06% na taxa, né, de famílias com renda menor do que o nível da pobreza, né? Você pega em percentual essa variável. Então é isso, eu acho até quando eu fiz aqui, que eu fiz um print screen, deixa eu ver se eu fiz um print. Não fiz, mas é basicamente isso, vocês entenderam a ideia? Você pega o efeito, você multiplica, né, 3,1 pelo próprio coeficiente. Aí você chega nele. Tudo bem? Alguma dúvida, questionamento? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Tudo bem, ótimo. Você está com um computador aí também, Ivi? Se tiver com computador, é só você abrir a base de dados que eu mandei lá no grupo do grupo de econometria. Lá tem a base que a gente está usando aqui nesse teste. Aí as perguntas estão aqui. Se vocês quiserem também tirar uma foto disso, vai ficar gravado no YouTube, né? Vocês podem entrar no canal a qualquer momento. Mas se quiserem tirar uma foto para vocês terem aqui as perguntas, podem tirar. Não tô, meu computador está no Rio, relaxa, sem problema.
Depois, quando você for treinar isso, aí você vê gravado aí, e tenta fazer as questões. É importante sempre tentar. E aí? Só ver o vídeo não adianta, tem que colocar a mão na massa mesmo. Mas vai dar certo. Então, beleza, né? A gente fez aqui. Agora vamos para o último, para o item 4, que é o item mais difícil. Eu acredito, né, que seria o item mais difícil. Vou colocar aqui para o item D, né? D. Eu não sei porque eu chamei de D, na verdade é o item 4, né? Tanto faz. O que ele diz? Existem evidências estatísticas ao nível de 1,4% de significância que indiquem que um incremento de 1% na taxa de população com idade maior de 25 anos e escolaridade de ensino superior, olha o tamanho dessa variável, isso aqui tudo é o nome da variável, tá bom? Depois a gente vai caçá-la na lista. Acarreta a queda. Beber uma água. Aproveitar e dar uma curiosidade sobre mim. Eu fico sem voz muito fácil. Eu vou a um show, eu já perco minha voz. Dando aula também, a lógica é mais ou menos a mesma. Mas vamos lá. Acarreta a queda significativamente diferente de 0,35% na taxa de família. Beleza. Então, o que ele quer dizer aqui nesse item? Ele quer colocar que aquele C, no item 2, ele considerou o C igual a zero, que é justamente para poder saber se a variável tem efeito significativo, né? Se o efeito dela é diferente de zero. Aqui ele quer saber se o efeito é diferente desse valor, de 0,35%. Então, o nosso C agora é diferente. Nosso C muda. Aqui dá para a gente ver que o nosso modelo vai ser um modelo log-log, porque ele fala, né, um incremento de 1% na taxa de população com idade. Vamos salvar logo essas variáveis aqui, né? Vamos dizer logo o que é y, o que é x. As duas vão ser em log, né? Então, esse log aqui mantém. Ó, aqui indica que um incremento de 1% na taxa de população com idade maior que 25 anos. Então, beleza, isso daqui é o nosso x. Taxa de população com idade maior de 25 anos e escolaridade até o ensino médio. Não é essa, ele fala de ensino superior. Escolaridade, ó, e ensino superior completo. É esse college. Então, o nosso X é esse college. E, beleza, o nosso Y vai ser o quê? Na taxa de famílias com renda menor do que o nível da pobreza. Então, mantém o mesmo Y. O Y é esse poverty rates. A gente vai rodar esse modelo. Agora vai ser um modelo 3, né? Que mudou o nosso regressor. Aqui vai ser mod 3. Mod 3. Aqui vai mudar. Aqui o nosso X vai ser o college. E o Y mantém. Vai continuar sendo poverty rates. Rodamos o modelo, rodamos o modelo. Vou só abrir a porta para o meu cachorro. Um instante, já volto. De volta. Então, beleza, tá aqui. Tudo isso já está em percentual, vocês lembram, né? Quando a gente tem um modelo log-log e a gente chega nos coeficientes, aqui já está em termos percentuais. Então, um aumento de 1% no college, né? Quando o college, a variável college aumenta em 1%, né? Tem um incremento percentual. Isso está associado com uma queda de 0,7726% no poverty rate. Então, é isso aqui que ele está mostrando. Aí ele quer saber o quê? Ele já dá o alfa para a gente, né? Ele dá que o alfa. Até para salvar isso daqui, né? O nosso alfa ele é igual a 0,014, que é esse 1,4%, né? Na hora que faz aqui, tá 1,4%. E ele dá que o nosso C, né? Acarreta a queda significativamente diferente de 0,35%. Então, isso aqui vai ser menos 0,35%. O que isso quer dizer? O que a questão está mostrando? É o seguinte. Quando a gente faz a nossa estimação por MQO, a gente chega num valor do coeficiente, que é esse cara aqui, menos 0,77. Só que isso daqui não é uma coisa que está escrita nas pedras, que está marcada, que com certeza é esse o efeito.
existe muita aleatoriedade envolvida, tanto que a gente tem o erro padrão, que justamente ele mede a aleatoriedade. Então, basicamente, o que a gente quer saber? É como se a gente tivesse assim, olha, o nosso modelo disse para a gente que o efeito ele é menos 0,77, né? É um efeito negativo, menos 0,77. Será que esse efeito aqui, ele é estatisticamente igual a menos 0,35 ou é estatisticamente diferente dele, né? Então é isso. A gente poderia chegar e esse efeito aqui, os dois, um é igual ao outro, digamos assim, né? Estatisticamente falando. Ou seja, isso daqui não é uma coisa tão precisa assim, porque se esse cara, se a gente fizer o teste e chegar que os dois, estatisticamente falando, eles são iguais, é porque isso daqui não está tão preciso assim, né? Ele coloca menos 0,77 e aqui menos 0,35. Agora, a gente poderia fazer o teste e chegar em outro resultado. A gente poderia chegar, não, realmente, esses dois aqui são estatisticamente diferentes entre si. E a gente poderia ir mudando. A gente poderia mudar esse cara aqui para 0,5. Será que é diferente estatisticamente de 0,55? Será que é estatisticamente diferente de 0,65? Sempre que a gente for aumentando assim, vai ficar cada vez mais difícil de ser diferente, né? Porque um vai estar muito próximo do outro, vai estar chegando perto, e a aleatoriedade vai mandar mais. Então aqui a gente vai ver se é estatisticamente diferente de menos 0,35. Deu para entender mais ou menos? Isso pode parecer meio confuso. Então, estatística é meio confusa. Então, se deu para entender isso daí, essa explicação que eu fiz, me digam. Se não deu, eu explico de novo de outro jeito. Tá tranquilo, beleza. Então é isso, é aquilo que eu falei para vocês. No modelo ele diz um negócio, o modelo fala que é menos 0,77. A gente vai testar se esse valor que foi obtido no modelo ele é estatisticamente diferente desse cara ou estatisticamente igual a ele. Que aí vem o lance do H0 e do H1. Então, se a gente fosse colocar aqui em hipóteses, né? De novo, vamos compartilhar aqui o tablet. Tá todo mundo vendo? É como se agora nesse, Sim. tá vendo, né? Ótimo. Nesse teste T que a gente vai fazer, o nosso H0 é que o beta 1 ele é igual a menos 0,35 e o nosso H1 é que o beta 1 ele é diferente de menos 0,35. É isso que a gente vai testar. Então esse cara, ele vai ocupar o lugar do nosso C. Lembram desse C aqui que eu falei? Que nesse teste de significância, né, para poder saber se o regressor ele é estatisticamente significativo, o nosso C ele era igual a zero. Com C igual a zero, a nossa forma era reduzida a isso, né, ao que está aqui na direita. Agora, esse C, a gente vai usar essa fórmula geral, né, essa fórmula aqui, a fórmula geral, que é com C diferente de zero. Agora o C vai ter esses valores para a gente fazer a nossa hipótese. De novo, se cair dentro da zona de aceitação, que é essa zona aqui, zona de aceitação do H0, caiu aqui dentro, a gente fica com H0. Então, realmente o nosso beta 1, ele não pode se dizer diferente de 0,35, né? Então a gente ficaria com H0. Se cair fora desses limites, a gente diz, não, o nosso beta 1, o nosso regressor realmente é estatisticamente diferente de menos 0,35. Então é isso. A gente vai fazer esse teste agora em Python e vamos ver os resultados. Fazendo aqui o teste agora, como é que vai ficar esse teste? A gente vai reaproveitar nossas fórmulas. Vamos lá. Primeiro vamos colocar aqui beta hats. Eu vou chamar de beta hats 2, esse cara, porque a gente já chamou de beta hats aqui em cima. Então, para não confundir, beta hats 2 vai ser... Quer dizer, vou chamar de 3, porque a gente está fazendo aqui com mod 3, né? Para não confundir. Beta hats 3 é o que? Mod 3 ponto parâmetros 1. Fizemos isso. Fizemos isso, a gente pegou esse valor aqui do coeficiente. A gente pega esse menos 0,77. Pegamos ele aqui. Com beta hat 3. Vamos pegar o erro padrão dele. Esse é beta hat 3
aqui vai ser mod 3, e a gente pega o erro padrão dele, 0.1515. Esse cara, né? Aqui ele arredondou, por isso que ficou 0.152, né? Mas na verdade é 0.1515. E o nosso C, que eu vou chamar de C3, ele vai ser igual a menos 0.35. Esse daqui é o nosso C. E agora a gente vai fazer aqui, ó, calcular a estatística. Para calcular a estatística do teste, eu vou chamar stat T3, porque se refere ao modelo 3. Ele vai pegar como beta hats, ele vai pegar esse cara aqui, beta hat 3. Então aqui é igual beta hat 3. Para o erro padrão, mesma coisa, né? O erro padrão do beta chapéu vai ser beta chapéu 3. E aqui o C, ele vai ser C3. Pronto, pegamos aqui, fizemos. Estatística 3 é menos 2.78. Esse é o valor da estatística. Esse valor aqui da estatística, ele não aparece no sumário. Tá vendo? No sumário ele vai aparecer menos 5.99, menos 5.099. Por que não aparece esse daqui que a gente calculou? Esse de menos 2.78. Porque esse teste T do sumário é o teste da estatística para saber se é estatisticamente diferente de zero ou igual a zero. Nesse teste que a gente está fazendo agora, as nossas hipóteses nula e alternativa não é em relação a zero, é em relação a menos 0.35, que é esse C. Por isso que o valor da estatística é diferente, tá bom? Só para explicar isso. Calma aí. Eu diminuí aqui o zoom do computador, pronto. Beleza, fizemos isso. Agora a gente pode fazer o nosso gráfico, né? Eu vou plotar aqui o gráfico, plot. Aqui, né? A gente tem o tamanho da amostra também igual a os graus de liberdade, né? 29, então aqui continua 29. O nosso alfa aqui vai mudar, o nosso alfa agora é 0.14, então aqui não vai ser mais 16, vai ser 14. E o valor da nossa estatística T vai ser esse cara aqui, vai ser esse da estatística T. Plot, foi. Tá aqui o nosso gráfico, nosso lindo gráfico. A gente pode ver, olhando aqui, a gente caiu na zona de aceitação ou na zona de rejeição? Me digam aí, bora ver se a galera tá afiada. De H0, né? Em relação a H0, sempre. Rejeição. Rejeição, é isso aí. A aceitação é tudo que está aqui dentro, é entre esses dois extremos, né? Essa é a zona de aceitação. A gente caiu aqui na zona de rejeição de H0. O nosso H0, como a gente viu, de novo, né? Vou compartilhar aqui. O nosso H0 é que o beta 1 ele é igual a menos 0.35. Como a gente caiu na zona de rejeição de H0, a gente fica com esse cara. Então, olha, o nosso coeficiente estimado ele é estatisticamente diferente de menos 0.35. Se a gente fizesse esse teste para outro, né, se a gente não fizesse para menos 0.35, se a gente chegasse, vou fazer isso daqui, né? O nosso modelo disse que é menos 0.77. Aí eu quero fazer um teste para poder saber se esse coeficiente ele é estatisticamente diferente de menos 0.70. Né? Você note aqui que é bem parecido, né? Esse daqui bem perto desse. Aí você vai lá, executa aqui, vai ter uma nova estatística, né? A estatística agora ficou nesse valor. E plota o gráfico. Olha só o que aconteceu. Aqui, dá para ver claramente que a gente caiu na zona de aceitação de H0. Por que isso? Porque o nosso sumário, ele diz para a gente que o valor do coeficiente é menos 0.77. Aí eu quero testar se esse valor ele é estatisticamente igual ou diferente de menos 0.70. Como eles são valores muito parecidos, muito disso tem aleatoriedade, tem a ver com o desvio do regressor. Então, a gente não pode afirmar que esse cara ele é diferente de menos 0.70, que é justamente a hipótese alternativa. Né? A hipótese alternativa diz que é diferente desse C3. A gente não pode afirmar que é diferente, então a gente diz que estatisticamente os dois são iguais. Agora, quando a gente coloca aqui 0,35, que já é um valor bem diferente do que o nosso modelo está dizendo, na hora que a gente coloca isso, roda as estatísticas e coloca o gráfico, aí a gente vê que a gente cai na zona de rejeição. Então é basicamente isso. Vocês veem aí que o gráfico ele se adapta quando você vai mudando esses parâmetros aqui do lado, né? Toda essa função ela já foi feita de uma forma que ela adapta.
Então, é justamente isso. E assim a gente resolve todos os itens, né? Relatar a estatística calculada. E o p-valor é justamente relatar o que está no gráfico. Estatística, menos 2,789, p-valor 0,0092. Está aqui, já está tudo no gráfico. Né? E aqui os valores críticos. E assim a gente faz o item 4. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida aí de como usar a função? Você vai Questionar. mandar o código, né? Pra gente Oi? fazer depois. A gente vai ter acesso ao código. Só vocês duas vão ter acesso ao código da função ali. Tipo, todo o script para fazer a função, sabe? Tá bom. Tá. É um bônus aí que eu dou para a galera que veio. Acho que consegui entender mais ou menos. Depois, qualquer coisa aí, você pode ver gravado, mas se quiser tirar alguma dúvida agora, também pode, tá bom? Ó, só na hora que for fazer. Exatamente, é. Só dá para você ver se você realmente sabe na hora de colocar a mão na massa. Essa regra vale para tudo, né? Vale basicamente para tudo. Então é isso, é na hora de pegar o computador e fazer. Você pode fazer o Colab ou pelo VS Code. Perfeito. Beleza, então. Deixa eu ver. Vocês podem colocar o e-mail de vocês no chat, que aí eu vou e mando para vocês esse script aí por e-mail. Aí eu salvo aí, eu mando esse t-teste ali que eu fiz. Aí na hora de importar é justamente isso, né? Você chega aqui, from t-teste, né? Que é o nome que eu dei para o script, você importa o nome das funções, né? Esse aqui é o nome das funções, gerar estatística T e plot T. Beleza? Aí a Ive coloca dela também, que aí eu mando. Que eu mando aí pro negócio. Então, gente, praticamente pela aula de hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida final? Que a gente continua ou vocês querem encerrar? Por mim, tá de boa. De boa? Então, por você, Ive, fala aí. Quem pode encerrar? Beleza, então. Então eu vou me despedir aqui da galera do vídeo. Pessoal que tá vendo. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Pessoal que assistiu pelo YouTube, muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe o seu like, joinha, se inscreva no canal, sino de notificações, envia para a família e tudo. Era para eu ter falado isso no início do vídeo, mas eu sempre esqueço de fazer a propaganda. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e bons estudos econométricos aí para todos. Forte abraço.